Essa é a correção do nono ano PET 6, semana 2, Geografia. Nessa correção de atividades de Geografia, você encontrará nas páginas 52 a 54 do PET. Número 1. Observe as tabelas dos principais países da Oceania e responda às questões. Então, nós tínhamos aqui dois quadros, um da Austrália e outro da Nova Zelândia, e tínhamos como principais fatores, né, a agropecuária, os recursos minerais e as indústrias. Então, letra A. Qual a participação do setor secundário na economia da Austrália? Lembrando que setor secundário nós estamos nos referindo às indústrias. Então, participa nos setores de automobilística, eletrônica, mecânica, química, siderurgia, petroquímica e da pesca. Letra B. Qual a participação do setor primário na economia da Nova Zelândia? Então, o setor primário é a agropecuária e também os recursos minerais, extração dos recursos minerais. Então, olhando lá no quadro, a gente vai pegar agropecuária e recursos minerais. Então, participa na agropecuária com culturas de grãos e criação intensiva e extensiva de ovinos, e na extração de recursos minerais como ferro, cobre, urânio e gás natural. Número 2. Observe o mapa e responda. Letra A. O mapa se refere a qual continente? Então, nós podemos observar aqui que o continente é a Ásia, né? Tem aqui a China, Paquistão, Índia, Indonésia, né? Então, dá para a gente verificar bem que é a Ásia. Letra B. De acordo com o que foi estudado, quais são os países com a indústria mais avançada desse continente? Então, pessoal, nessa semana nós temos uma explicação aqui da matéria, que é sobre esse processo de industrialização, os recursos minerais, né, as principais atividades econômicas da Europa, da Ásia e da Oceania. Então, eu recomendo que vocês assistam a aula de explicação. Eu vou deixar o izinho aqui em cima, se você quiser clicar e ir direto para essa aula, ou ao final da nossa correção, você pode clicar no vídeo que vai aparecer de sugestão, ok? Então, como nós já vimos lá na aula de explicação, as indústrias mais avançadas do continente são Japão, Coreia do Sul, Índia, China, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong. Então, esses últimos quatro são os chamados tigres asiáticos. E, recentemente, Malásia, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Tailândia. Esses já são chamados os novos tigres asiáticos. 3. Reflita sobre as diferenças entre crescimento econômico e desenvolvimento socioeconômico e elabore um pequeno texto abordando o caso da China, cuja população carece de melhores condições de vida, apesar de um elevado PIB. Então, o PIB é o Produto Interno Bruto, né? É o tanto que esse país produz e fica de saldo para esse país. Então, não adianta o país produzir muito, mas ficar nas mãos de poucos, né? Ter a desigualdade aí econômica. Então, é justamente isso que está falando aqui no texto, que na China, assim como acontece no Brasil, né? A China apresenta índices elevados de crescimento econômico, em parte devido à mão de obra abundante e barata. Apesar disso, não há um desenvolvimento socioeconômico e crescem as desigualdades sociais e as disparidades regionais. Essas disparidades regionais são as diferenças entre as regiões. Que no Brasil nós também temos muito disso, né? Nós temos regiões como o Sudeste, que é altamente desenvolvida, e outras regiões são bem menos desenvolvidas no setor industrial, como, por exemplo, a região norte do país. 4. Então, no 4 nós temos um mapa, né? E pergunta qual o título da anamorfose e o que ela representa. Anamorfose são esses mapas aqui que representam os valores através da proporção no mapa. Então, qual é o título? Mundo, Produto Interno Bruto, PIB, 2016.
E o que ele representa? Ele representa, com tamanhos variados, a proporção dos países conforme o PIB que possuem. Por isso que Estados Unidos está aqui grande, a China está bem grande, aqui, ó, Índia, Brasil, né? E vários outros países praticamente quase que não vão aparecer nessa representação, né? Porque tem um PIB pequeno. 5. Preencha a tabela com os países em destaque em seus respectivos continentes. Então, nós tínhamos que olhar os continentes e colocar quais são os países que se destacam nesses continentes. Então, no caso da Europa, era Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Espanha. No caso da Ásia, era Japão, China, Índia e Coreia do Sul. E no caso da Oceania, nós tínhamos apenas a Austrália, ok? Obrigado por terem ficado aí até o final da correção. Dê o seu like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal, clique no sininho para receber a notificação e até a próxima. Tchau, tchau!